Oi, então, dando sequência à aula anterior, a gente vai falar agora um pouco da beleza aristotélica. Então, lembrando, eles concordavam que a beleza era uma propriedade do objeto. Então, para o Platão, a flor mais bela seria aquela flor que se aproximasse mais da flor ideal, que é aquela que está dentro da minha cabeça. E o Aristóteles também concordava que a beleza era uma parte do objeto, uma propriedade do objeto, e não de quem vê. Só que ele via isso como algo separado, ele não acreditava nessa ideia assim de que existe um mundo das ideias e tal. Ele achava isso uma grande bobagem, falando grosseiramente, mas ele acreditava que essa beleza ela poderia ser desvendada matematicamente, assim. Então é como se o objeto tivesse que obedecer certas regras, e quanto mais ele obedecesse a essas regras, mais belo ele seria. Então, essas regras, quais regras, né? Como assim que regras? As regras de harmonia e proporção. Então, quanto mais ordenado, mais harmônico e mais proporcional determinado objeto fosse, então mais belo ele seria. Então, pensando no rosto humano, por exemplo, né? Eu tô aqui com metade do cabelo para cá e metade não. Então, isso é assimétrico. Isso já me deixa mais feia do que se eu tivesse supostamente o cabelo simétrico, com duas trancinhas, uma de cada lado. Assim, falando também bem grosseiramente. Mas ele foi um cara que estudou então essas regras de harmonia e proporção, que depois, lá nas esculturas clássicas, elas vão seguir essas regras aristotélicas. Então ele abandona, agora eu vou seguindo os slides, ele abandona inteiramente o idealismo platônico, e para ele não tem nada a ver com essa coisa de estar mais perto ou mais longe do ideal, da beleza do universo absoluta, do mundo das ideias, de alma. Então abandona tudo isso aí e estuda então apenas a harmonia entre partes em relação ao todo. Então, para o Aristóteles não existia uma parte bonita. Eu não posso dizer assim, a ponta do seu dedo é bonita. Não, depende da relação das partes em relação ao todo, para que isso seja considerado belo ou não. A gente já vai ver isso mais para frente, depois também quando a gente chegar no Plotino na próxima aula. Então, para ser belo, o Aristóteles dizia que um objeto tinha que responder a certas regras, e a primeira dessas regras é a questão da grandeza e da proporção. Aí ele tem uma frase que o Suassuna coloca lá, que eu acho engraçado. Olha só que preconceito, né? Uma mulher bonita e bem proporcionada, mas pequena, pertence ao campo do gracioso, mas não o do belo, que exige, entre outras coisas, a grandeza. E a gente fica pensando, mas que mania de grandeza, né? Que grandeza é essa que ele tanto pensava ser necessária para que algo fosse efetivamente belo? É que tem coisas, quando a gente diz que uma coisa é pequena, ela até pode ser bonitinha, ela pode ser fofinha, ela pode ser delicada, mas o belo, ele depende de uma grandeza mínima para que aquilo seja contemplado esteticamente pelo nosso corpo. E qual é essa grandeza mínima? Veja que também tem uma máxima. Essa grandeza mínima é a escala humana. Então, as coisas que estão dentro da percepção da minha altura, da minha escala, eu posso chegar diante desse objeto como se fosse uma escultura. Pense nas esculturas gregas dentro da proporção humana, né? Elas são em tamanho natural. Por quê? Para que eu realmente possa contemplar o todo, né? Alcançar com a minha proporção, com o meu corpo, a proporção daquele objeto. Se for pequeno demais, eu não vou conseguir alcançar pela minha capacidade de percepção humana, né? E se for muito grande, também vai ficar maior do que eu e eu não vou também conseguir contemplar o todo. Imaginem assim, por exemplo, uma coisa que todo mundo tem em casa, que é a distância da televisão do sofá. Se a TV for muito pequena em relação à distância do sofá, eu não vou conseguir ver o filme direito, porque eu não vou conseguir perceber a beleza da fotografia, das cenas e tal. Se for muito grande
e o meu sofá estiver muito perto da tela, vocês vão ver assim, né? E aí vocês não vão conseguir perceber a beleza do todo, porque vocês vão ficar vendo só os detalhes, enfim, ou vai ficar tudo muito fora do campo de visão de vocês. Ficou claro, então, essa questão da grandeza, que quando Aristóteles fala que o objeto tem que ter grandeza, essa grandeza é o tamanho de uma pessoa humana média, né? Então, esse seria um objeto que pode ser considerado belo. Maior que isso é muito grande, menor que isso ele entra dentro do que o Aristóteles definiu como o campo do gracioso, né? Então, as coisas têm que ter um tamanho mínimo. Claro, tá, mas você não vai ter uma maçã do tamanho de uma pessoa humana, você não vai ter uma flor do tamanho de uma pessoa humana, sim, mas é um tamanho que seja proporcional ao corpo humano, ao tamanho que o corpo humano é capaz de perceber dentro da nossa fisiologia da visão, né? A gente não tem olhos de águia, né? Talvez. Aliás, vocês têm que assistir um documentário que eu vou colocar para vocês na próxima aula, que é o Janela da Alma. O José Saramago fala, né, que se o ser humano tivesse olhos de águia, a gente nunca se apaixonaria, né? Romeu nunca se apaixonaria por Julieta, porque ele perceberia coisas que são feias, né? Ele perceberia os poros da pele, enfim, ele enxergaria demais. Uma coisa assim, Full HD, né? Então o ser humano é meio míope, né? A gente tem um campo de visão meio limitado. Então a grandeza mínima para o Aristóteles é aquela que entra dentro do nosso campo de percepção física, né, do ser humano. Então, daí depois eu coloco uma imagem da Audrey Hepburn fazendo assim. Não posso fazer gestos obscenos. Por quê, né? Porque ela tá, né, dizendo que ela é pequena demais para ser bela, então ela entraria no campo do gracioso. Só uma piadinha. Então, ordem, né? As coisas têm que estar ordenadas. Eu imagino que o Aristóteles. Opa, pera que eu deixei aqui ligado o som. O Aristóteles era uma pessoa com toque, ele não gostava das coisas desordenadas. Harmonia entre as partes, então não adianta eu ter um nariz muito bonito, mas ele não é harmônico com o resto do meu rosto, né? Então as coisas têm que ter uma harmonia, e essa harmonia ela é matematicamente estudada depois por outros gregos, né, que foram fazer aquela curva do Fibonacci, que tem aquela concha de Nautilus, o retângulo áureo, enfim, com todas as proporções que depois o Leonardo da Vinci coloca dentro daquele homem vitruviano, né, cujo centro, naquele caso, é o umbigo do homem. Então, pesquisem, né? Então, curva de Fibonacci, a concha de Nautilus e homem vitruviano do Leonardo da Vinci, para entender essa questão da proporção, que depois, lá no Renascimento, eles retomam a partir dos estudos de Aristóteles. Então, isso aqui já falei, da questão da visão. Uma frase que ele coloca como: a beleza consiste em unidade na variedade. O que isso quer dizer? Que não existe, de novo, assim, uma parte bela, mas num todo uno, né, a partir da união de todas as partes e da ordem e a harmonia entre essas partes, né? Então, a variedade seriam as partes e a unidade seria o todo. O Aristóteles também separa causa e ordem, né? Se a gente for pensar também nas teorias criacionistas, né? Dessa coisa que antes era tudo uma névoa, né? E de repente Deus separa céu e terra. Então ele já começa, a criação do mundo começa com a criação da ordem no caos. E o homem, que é parte dessa criação, tem a missão então de ordenar o caos. Então sempre que há caos, o homem vai lá e coloca ordem, supostamente, né? Deveria. É tipo, imagina uma pia de louça suja e de repente a sensação que você tem quando você termina, né? É ordem no caos. Isso é belo, né? Tipo aqueles programas. Ai, como é que é o nome daquele programa? Santa Ajuda? Ou Acumuladores? Ou a Mary Kondo? Aliás, assistam no Netflix Ordem na Casa.
que a pessoa chega e tá tudo bagunçado, e aí vem uma pessoa mágica e ajuda a arrumar tudo. E de repente você tem ordem no caos. E isso dá uma paz, uma serenidade. Então, é por aí. Então, para Aristóteles, é como se o mundo e os homens estivessem sempre numa luta incessante para levar adiante a vitória incompleta da harmonia sobre o caos. Por que incompleta? Porque a gente também, assim como Platão, ele acha que a perfeição ela nunca é alcançável, né? É sempre o melhor possível. E a gente, como ser humano na Terra, estaria fazendo o melhor possível para alcançar essa ordem em meio ao caos de onde viemos originalmente. É muito parecido com a sensação que eu tenho aqui em casa quando as crianças estão, né? Eu arrumo de um lado e eles bagunçam do outro. Então eu seria a parte da pessoa tentando colocar ordem e eles tocando horror e criando caos no outro canto da casa. Parece que são dois times opostos, assim, e, enfim, eu nunca vou vencer, assim como o Aristóteles diz que essa vitória é sempre incompleta. Seguindo para o próximo slide, tá quase acabando, calma. Então, assim como Platão dizia, a beleza está nos dados das coisas, ou seja, uma propriedade do objeto e não de quem vê. Aí tem uma imagem da Mona Lisa com os retângulos áureos e a curva de Fibonacci em cima dela. Deixa eu ver. Tem uma outra coisa em que eles divergem, que é o seguinte: se o mundo, pensa no Platão, se o mundo foi criado a partir de uma ideia, o mundo, a natureza, né, as coisas que foram criadas, a criação, é o mais próximo do mundo das ideias que existe. Mas já é uma cópia de uma ideia, né, uma versão impressa, xerocada, baixada da internet, pirateada do mundo das ideias. Se o ser humano vai lá, pega uma árvore que tem lá, uma araucária, por exemplo, ela é o mais próximo da ideia de árvore de araucária que existia no mundo das ideias. Aí você vai lá na feirinha do Largo da Ordem e pinta um quadro de uma araucária. Isso é a cópia da cópia, né? A árvore já é a cópia da ideia. E a gente vai lá e copia num desenho a árvore original, que já era cópia da ideia. Então é a cópia da cópia. E ela vai ser tão mais feia quanto mais cópias de cópias forem feitas. Então, se eu pego, de repente, esse quadro e daí eu tiro uma foto, imprimo essa foto e coloco no imã de geladeira, tipo tirar uma foto da Mona Lisa e botar numa caneca, vai ser mais feia do que a Mona Lisa original, que supostamente é mais feia do que a mulher que o Leonardo da Vinci pintou, né? Então, seguindo a teoria platônica, certo? Para o Aristóteles é o contrário, veja bem. Por quê? O Aristóteles acreditava que só o ser humano, aquela ideia da grandeza, né, de que aquilo que a gente consegue perceber com os nossos olhos, só o ser humano é capaz de enxergar essa beleza dos objetos. Então, se a beleza é uma propriedade do objeto e o ser humano é capaz de decodificar essa beleza, de encontrar esse código, uma produção artística, uma escultura, uma pintura é a representação desse código, né, dessa descoberta. Então ela vai ser mais bonita, talvez até, do que a natureza, porque ela vai mais longe. Eu posso, talvez a Mona Lisa seja mais bonita porque ela obedece às regras, né, de proporção do que a mulher original. A gente não sabe, porque a gente não tem acesso ao original. Mas é aquela coisa da campanha da Dove. Então eu sei as regras matemáticas para tornar aquele rosto bonito e eu vou aplicar essas regras nesse rosto e vou transformar ele em mais belo ainda. Porque o ser humano que conhece esse código e essas regras. Então, para o Platão, as artes superiores seriam a música e a poesia, porque elas estão mais próximas da ideia de uma coisa conceitual, né? Através da poesia eu vejo imagens que são imagens perfeitas do mundo das ideias. Então,
A poesia e a música são uma forma de transporte até o mundo das ideias. Enquanto que para o Aristóteles, as artes superiores seriam justamente a pintura e a escultura, porque são a representação física dessa matemática, dessa harmonia, dessa proporção, dessa ordem. E nisso também eles discordavam. Então, Platão considerava superiores as artes intelectuais, né, a música e a poesia, e inferiores a pintura e a escultura, coisa assim, tipo, menor. E o Aristóteles ao contrário. Acho que é isso por hoje. Agora a luz também já tá acabando, tá ficando escuro. Amanhã eu devo gravar um outro vídeo falando sobre a aula da Sociedade da Aceleração Estética, que daí a gente vai dar um salto pro Nietzsche rapidinho, depois a gente volta para os gregos. É só para eu explicar o trabalho mesmo, e eu acho que tem tudo a ver com esse momento coronavírus que vocês, nós todos estamos vivendo. Beleza? Qualquer dúvida também estou à disposição de vocês. Até!